seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro segundo a Bíblia. Fica aí comigo. Olá! De volta mais barato. Planejamento financeiro segundo a Bíblia é o nosso tema de hoje, é o que nós vamos conversar um pouquinho. Mas antes já quero te pedir para deixar o seu like, para se inscrever aqui no nosso canal, para que você esteja sempre por dentro das nossas novidades, ok? Bom, e já que nós vamos falar de planejamento segundo a Bíblia, temos que começar por ela, não é mesmo? Vamos começar então lendo a palavra de Deus. Quero te convidar aí em Lucas capítulo 14, versículo 28. Diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Então, já que estamos falando de planejamento, vamos pensar um pouquinho na palavra planejamento. Vem de planejar, ou seja, de você ver como vai fazer aquilo. É antes do processo, é antes de você ir e fazer uma conta, é antes de você começar a construção de uma casa, começar um projeto, é enquanto você ainda está planejando. E nós temos que fazer isso com obediência, nós temos que fazer isso com discernimento, para que realmente nós tenhamos sucesso naquilo que estamos fazendo. Aqui então, voltando, tá falando que quem vai construir primeiro senta e calcula. Senta e calcula, analisa, vê as opções, analisa se cabe no seu orçamento. É muito importante que você faça isso para que você realmente tenha sucesso. Mas eu sei que muita gente já passou dessa fase, e está aqui agora com a situação em que às vezes as finanças estão um caos, estão totalmente bagunçadas, não passou pela etapa do planejamento, foi direto para a execução e agora não sabe o que fazer com as finanças. Vamos lá, quero falar algumas coisas para você. Quando a situação financeira não está organizada, quando as contas não estão dentro do seu orçamento, significa que em algum momento você se perdeu, a algum momento as coisas saíram fora do que deveriam estar, tá? Por mais que talvez você fale assim para mim, mas foi um desemprego, mas foi a situação do país, foi alguma situação financeira algo que quebrou na minha casa e eu precisei desembolsar e aí descontrolou tudo. Se o seu financeiro estivesse em ordem, você teria uma reserva de emergência, um dinheiro lá guardado para que você pudesse trazer esse conforto para esses dias e não entrasse aí nessa vida de desespero, Porque quando a gente vê as finanças cheias de dificuldades, realmente é desesperador. O que você precisa fazer nessa situação? Passe um período analisando como estão as suas contas, ok? Eu sugiro 30 dias disso. Por que 30 dias? Porque é um período inteiro onde todos os seus gastos vão ser realmente feitos ali, Porque se você coloca, por exemplo, uma semana, durante aquela semana você ainda não abasteceu o carro, você ainda não pagou as contas do fim do mês, então você não sabe exatamente como está o seu orçamento. E eu sei que aqui muitas já vão me dizer o seguinte: mas Juliana, 30 dias fazendo o cálculo do meu orçamento, 30 dias analisando, eu não tenho esse tempo todo, eu preciso de uma resposta para agora. Mas preste atenção. Esses 30 dias vão chegar de qualquer forma. Como que você quer chegar daqui 30 dias? Deixando as coisas da maneira que estão e de repente vendo um buraco maior ainda, ou daqui 30 dias quer se ver pelo menos
organizando as coisas para que os seus resultados comecem a aparecer. Então, tira esse pensamento e começa a pôr a mão na massa, tá? Começa analisando todos os seus gastos, anota tudo, anota suas despesas diárias, mensais, o salgado que você come na rua, o estacionamento que você paga, que foi só uma vez que você foi, o cinema, o fast food, você precisa anotar todos os seus gastos para que você realmente descubra o que está acontecendo com o seu orçamento, tá? Depois que você fizer todas essas anotações, levantar todos os seus gastos, você vai precisar separá-los em 4 etapas, tá? Você vai separá-los em gastos fixos variáveis, gastos extras e investimentos, o quanto que você tem guardado de dinheiro. Vou explicar tudo para você. Gastos fixos são aqueles gastos que você tem todos os meses e que não se alteram, ok? Por exemplo, o aluguel da sua casa ou a prestação da sua casa, a prestação do seu carro, as contas que você tem aí, que elas correm todos os meses, faça chuva ou faça sol, elas vão vir para você. Então você coloca numa coluna lá gastos fixos, coloca o tipo e o valor. Quando você fizer esse levantamento dos gastos fixos, ainda estamos nos fixos, o que você precisa analisar? Se você está realmente vivendo de acordo com o seu orçamento, porque tem muita gente que não vai adiantar fazer, não vai adiantar mexer no orçamento, porque não bate, ela está vivendo padrão acima do seu orçamento. Então a conta nunca vai fechar. Você precisa ver se você tem um carro de acordo com o seu orçamento, se o aluguel que você paga é de acordo com o seu orçamento. Faça essa análise, conversa com a família e vê o que pode ser ajustado aí, tá bom? E os gastos variáveis são gastos fixos também, mas variáveis. Por exemplo, a energia elétrica, ela é um gasto fixo que você vai ter todos os meses, mas que ela se altera. Um mês é um valor, outro mês é outro valor, tá? O mercado, né, a alimentação, também são gastos fixos, todo mundo precisa comer, mas cada mês ele é um valor, tá? Fazendo todo esse levantamento, o que você precisa analisar? Esses gastos fixos variáveis são justamente os gastos em que você começa a trabalhar no seu orçamento. Conversa com a família, vê as possibilidades de você economizar nesse tipo de gasto, porque eles vão vir sempre, todos os meses. O que você pode fazer para ajustar ali? Senta, pensa, analisa. A energia elétrica, tem algo que você pode fazer para reduzir aí na sua casa que você usa, para que você gaste menos energia elétrica? A alimentação, será que você não está gastando demais? Será que não tem produto no armário que você acaba comprando e nunca usa? Às vezes até perdendo quando se trata de produtos perecíveis. Será que o transporte que é necessário não tem outras opções mais baratas para o seu orçamento? Ok? A água da sua casa, será que você realmente precisa lavar o quintal toda vez? Né? Ou você pode, de repente, economizar água ali para essa situação? Então, analisa com a sua família o que você pode reduzir. Traz ali um desafio para eles. Vamos reduzir 10% em cada área. Começa assim, 5%, 10%. Então, se você gasta R$100 de energia, começa a trazer para a família de economizar R$10. Parece pouco, mas você economiza um pouco na energia, você economiza um pouco na água, um pouco na alimentação e no final do mês você tem um montante para te ajudar aí a se organizar, tá bom? Outro gasto são os gastos extras.
Eu quero ler um versículo com você. Vamos ler em Isaías 55:2, diz o seguinte, ó. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Eu já trouxe aqui numa linguagem mais de uma forma que você possa compreender melhor, para que você veja o que a palavra de Deus está nos falando aqui em Isaías. Por que gastar dinheiro com aquilo que não é comida? O que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando para você, por exemplo, viver só com o básico, só com a alimentação, só com aluguel e as coisas básicas da sua casa. Você pode sim ter os extras, você pode sim ir no cinema, comprar um fast food, comprar uma roupa, um sapato novo, você pode tudo isso, mas precisam estar dentro do seu orçamento. Então, com esse levantamento que você fez durante 30 dias, você vai anotar aí tudo que é extras, tá? Então, a roupa é um extra, o cinema é um extra, um lanche no final de semana é um extra, uma maquiagem que você comprou um extra, um chocolate na rua é um extra. São tudo itens que eles não são fixos e nem fixos variáveis. São extras, não é sempre que você faz, mas que você precisa ter noção de quanto está gastando nessa área, tá bom? Agora, o que você precisa analisar aí? O que acontece? Tem muitas pessoas que estão numa situação muito difícil financeiramente. Então, qual que é a situação que ela tem que analisar? Será que no momento eu estou podendo ter esses gastos extras? Entendeu? Pense nisso. Será que de repente não é o momento de deixar isso um pouquinho mais para frente? Será que essa roupa que eu estou comprando não pode esperar um pouco mais? Ou esse item que eu estou comprando não pode esperar um pouco mais? Ou existe a possibilidade de comprar usado ou de fazer você mesma? Pense nisso, ok? Veja se isso não está consumindo demais o seu orçamento. Quando eu fiz isso no meu orçamento, eu achava que eu praticamente não tinha gastos extras e eu encontrei eles. E já vou te dar uma dica aqui de uma coisa que aconteceu comigo. A maioria desses gastos extras estavam no cartão de crédito. Então, a hora que você vai fazer ali as suas contas, você coloca o cartão de crédito nos seus gastos fixos, de repente, fixos variáveis, mas você não descreve cada item. E cartão de crédito, ele é uma forma de pagamento, ok? Você precisa especificar para você, para sua planilha, onde você vai anotar, os gastos que estão lá dentro, para você saber exatamente aonde é que está o furo. E a maioria das vezes estão lá dentro do cartão de crédito, porque você quer alguma coisa e aí você fala assim, eu não tenho dinheiro agora, passa no cartão, ok? E passa no cartão aqui, passa no cartão ali, é uns R$2 aqui, é uns R$5 ali, é uns R$10 ali, que no final você vai ver que está consumindo demais o seu orçamento, tá? E analise se é o melhor momento. Talvez você fale assim, nossa, mas eu vou passar a vida privada disso? Não, você vai passar um período organizando o seu orçamento, tá? E depois você volta a poder desfrutar desses tipos de coisas, mas dentro do orçamento. É muito importante que você tenha esse entendimento, dependendo do seu estado atual, de como estão as suas finanças, muitas vezes é uma fase, é um período em que você vai passar ali economizando, é um período em que você vai passar levantando dinheiro e depois as coisas começam a melhorar. Agora você tem uma nova visão do seu orçamento e aí começa assim você poder desfrutar um pouco mais, tá bom? Vamos lá então em Provérbios, capítulo 21, versículo 20.
O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. O que acontece? O dinheiro entra e sai, né? Quando ele já não sai antes mesmo de entrar. E você nunca reserva um valor para que você possa guardar, tá? Isso é importante. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de insensata, tá? Então é importante que você separe aí um valor para que você tenha guardado, para que você possa investir, para que você possa multiplicar esse dinheiro, ok? E eu sei que muitas pessoas já vão me falar assim, mas não sobra nada, como que eu vou guardar dinheiro? Começa com o que você tem. Tem tanta gente pagando aí boletos e paga boletos e contas em cima de contas, mas nunca se paga. Você tem que aprender a olhar para você também, você tem que se pagar. Já separa um valor para isso e quando entrar o seu pagamento, você já investe, já separa esse dinheiro aí para os seus investimentos e depois você vai analisar como que vai ser todas as contas ali para pagar. O ser humano, ele é ligado no modo sobrevivência que eu falo. Então, se você separa, por exemplo, R$100 do seu orçamento, que seja 50, 30, 20, mas digamos que você separa aí R$100 para ficar fácil aqui o nosso raciocínio. E você ganha R$1.000, tá? Então ganha 1.000 e decidiu que vai separar R$100. Você vai ter de sobra aí R$900 para montar o seu orçamento. O que acontece? Você vai aprender a lidar com esses R$900, tá? Então, você vai ver que algumas coisas você vai ter que cortar ou você vai ter que buscar novas formas de renda, mas no final você acaba se adequando a esse valor e faz com que os R$100 tenha sido investido, tá? Agora, eu preciso te falar da importância de você buscar novas fontes de renda, tá? Eu sempre ensino a trabalhar as duas fontes de renda, que são a sua renda fixa, aquela do CLT, ou então a que você recebe do seu trabalho, do serviço que você presta, e a renda extra. Então, esses dois tipos de renda precisam sempre ser trabalhados. Você sempre tem que se questionar o que você pode fazer para aumentar a sua renda fixa, quais as habilidades que você precisa desenvolver, os cursos que você precisa fazer, qual ali o que a sua empresa precisa, o que está faltando na empresa que você poderia suprir com o seu conhecimento para que você aumente a sua renda, tá? E renda extra. Renda extra é para qualquer tipo de pessoa, seja para quem tem renda de R$1.000, seja para quem tem renda de R$100.000, tá? Vai depender do tipo de renda extra que ela vai trabalhar, mas é importante que você tenha sempre em mente que você precisa de múltiplas fontes de renda, tá bom? Então, é isso que eu queria te passar no vídeo de hoje, que você possa fazer o seu planejamento dentro daquilo que a palavra de Deus diz, calculando, planejando para que você possa ter sucesso nos seus resultados. Beijo para você e até a próxima!